Pais irmãos, que Deus continue nos abençoando com sua graça e misericórdia. Amém. Eu estava ali meditando, o pastor contando de lá, como nós somos abençoados, como nós temos tudo. É verdade. Deus nos presenteou com casa, com oportunidades, com família, com carro, com comida, com abundância. E nem sempre nós até valorizamos isso. Mas amém. Irmãos, obrigado, irmão. Hoje eu quero trazer uma palavra um pouquinho diferente daquilo que nós já conhecemos. Eu quero falar de um encontro de Jesus com Nicodemos. Amém. A palavra diz que o Senhor Jesus encontrou com Nicodemos. Aí você vai me dizer assim, mas irmão, eu li na palavra que foi Nicodemos que foi encontrar com Jesus. Mas a Bíblia diz que nós somos atraídos por Deus a tudo. Você entrou por aquela porta não pela tua vontade, porque Deus atraiu você aqui. Amém. Glória a Deus. Às vezes nós achamos que Deus não está no controle da nossa vida, mas Deus está no controle da nossa vida. Amém. E Ele nos atrai. E quem é Jesus? Nos dias do Senhor, para que possamos entender um pouquinho esse texto, volta a tua mente lá para o passado, para os dias do Senhor. Um jovem galileu, de 30 e poucos anos, por onde ele passava, milagres, prodígios, curas, transformações de vidas aconteciam naturalmente. Mortos eram ressuscitados, leprosos limpos. E esse jovem começou a mexer com a classe que entendia muito sobre Deus. Para aqueles miseráveis, sofredores, pobres, mendigos, doentes, era maravilhoso segui-lo por dias. Mas para os entendidos da palavra, aqueles que diziam entender de Deus, conheciam tudo sobre Deus, não entendiam esse jovem galileu. Então Jesus era a promessa de vida para aqueles dias ao qual os entendidos não entendiam. Por que eles não entendiam? Porque eles esperavam um guerreiro, um lutador, um tipo Davi. E Jesus, a Bíblia fala que Deus se fez homem na maior humildade e veio como um cordeiro. Então aquilo intrigava. E quando esse Jesus passava, a multidão o seguia. E o Espírito Santo de Deus tocou no coração de um fariseu, de um doutor. Se alguém na época tivesse perguntar, olha, eu queria saber algo sobre Deus, o que eu procuro? Nicodemos, ele é o cara, ele é professor, ele sabe tudo. Então o Espírito de Deus tocou no coração de Nicodemos, para que houvesse um encontro com Jesus. Irmãos, Nicodemos sabia tudo de Deus, mas o seu coração não era convertido. Hoje o Espírito de Deus marcou um encontro comigo e com você aqui.
creio. Quem é o Rafael? Quem é o Gerson? Aqui nós temos donos de casa, empresários, funcionários. Você pode ser um incrédulo, pode ser um fervoroso. Você pode ser quem conhece muito da Bíblia ou quem não conhece nada da Bíblia. Mas seja quem for, se não tiver um encontro com Jesus, não há transformação de vida. É verdade. Para um homem deixar o conforto da tua casa, ir para um país diferente, uma língua diferente, costumes diferentes, limitações ao extremo. Aqui eu prego onde for convidado, onde eu achar que tem que pregar. Lá é 2 ruas. Se não tiver Deus nisso, não acontece nada. Eu não sei o nível de teologia que o pastor tem lá no Paraguai. Eu sei que Jesus está com ele. Amém. Da mesma forma que Nicodemos era um doutor, Pedro era um chuco, que nem falar direito não falava. E hoje o Senhor, aprove ao Senhor ter um encontro conosco, com cada um de nós. Glória a Deus. E com aquele que vai nos ouvir aí futuramente. Abra a tua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 3. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Irmãos, Deus foi tão misericordioso comigo nesta semana, que Ele me apresentou um vídeo sobre Nicodemos, de um rabino. E nesse vídeo o rabino dizia assim: Nicodemos era um homem de coração bom, era um fariseu que queria algo além. Era um homem que sabia que só o conhecimento não era suficiente, porque aquele jovem galileu que estava andando por ali tinha algo muito mais a lhe oferecer do que os seus conhecimentos. É verdade. Nicodemos, pela história, ele é um homem muito rico, e ele cuidava das acomodações em Jerusalém, porque o judeu tinha que 3 vezes por ano ir a Jerusalém nas 3 festas principais, e Nicodemos provavelmente era dono de pousadas. Então esse momento dele ter ido ali à noite não foi covardia, mas era um homem que era muito ocupado. Tanto é verdade que após ele ter um encontro com Jesus, ele começou a seguir ao Senhor. Ele foi um dos homens que defendeu o Senhor, dizendo: como podemos condená-lo sem que ouvimos o seu lado? Ele, com José de Arimateia, comprou o túmulo do Senhor. Então era um homem que ele não tinha motivos para se envergonhar. E nós temos essa concepção de que Nicodemos era um covarde, um medroso, foi escondido à noite, e a realidade não é essa. Seguindo o texto, verso 3: E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo,
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. O Senhor, nós sabemos que o Senhor vem da parte do Criador, só que nós não entendemos. Então ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, não começar do zero, você não pode nem ver o reino. Então hoje, para nós, o que é nascer de novo? Quando nós entramos pela porta da igreja e é lido a palavra do Senhor, o nosso coração precisa estar aberto a aceitar, a entender, a crer, a receber a orientação do Senhor. Nos tempos de Jesus, não era comum a oração tete a tete, individual um com os outros. Quando alguém precisava de alguma oração, ele ia até o templo, ou ia até a sinagoga, e ali ele consultava um sacerdote, ele pedia uma orientação, ele levava uma pomba como sacrifício. Então era difícil para o fariseu entender a simplicidade, a complexidade de Jesus. Antes um dependia um dos outros, dos sacerdotes, e vem Jesus e fala: dobra o teu joelho e fala direto com o Pai. Então, Nicodemos, para você entender o que eu estou dizendo, vem na simplicidade. O seu filho está doente, dobra o joelho no teu quarto, na tua casa, e diga: Senhor, fala comigo, eu preciso. Você está aqui na igreja, Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu não entendo a Bíblia, eu nem creio muito no Senhor, mas se o Senhor realmente existe, fala comigo. Irmãos, Jesus veio para os incrédulos, ele veio para os doentes, para os enfermos, para os bandidos, ele veio para os doentes, e quando somos incrédulos, estamos doentes. Quando falo, você ora pela tua família, apresenta o teu filho, apresenta o teu marido, ou tua esposa, ou alguém que não está na fé, que está perdido, prepara o terreno do mundo espiritual. Jesus, onde ele estiver, eu abençoo ele, visita ele agora, toca no coração, toca na mente, toca na boca, toca no coração, na fé dele, aumenta a fé dele, Senhor, desperta ele. Quando o Senhor atravessou o mar e foi falar com o gadareno, o homem morava no cemitério. Quem diria que aquele homem era um escolhido, era um eleito? E quando o gadareno olhou para o Senhor, ele disse: que tenho eu contigo? O Senhor falou: com você eu não tenho nada, mas com o filho meu que está nesse corpo aí, eu tenho tudo, eu vim buscar ele. A legião de demônios foi embora, entrou nos porcos, e aquele homem foi salvo pela misericórdia de Jesus. Aquele homem queria falar com Jesus? Não, mas aprove Deus ter uma audiência, uma conferência com ele. Amém. Hoje o Senhor nos atrai até a igreja. Naqueles dias o Senhor atravessou o mar para encontrar um homem que morava no cemitério. Quando o Senhor fala em verdade te digo, é verdadeiramente, certamente, com certeza, é necessário. Nascer de novo, nada que eu tenha como resultado de ter nascido na carne, como uma pessoa natural, é capaz de servir a Deus. Irmãos,
Nada que façamos, que possamos fazer na carne agrada ao Criador. Nada. Paulo diz: eu posso dar o meu corpo, eu posso dar todos os meus bens, eu posso fazer tudo. Se não tiver Deus no negócio, não funciona. Muitas pessoas fazem caridades acreditando na reencarnação, porque vai reencarnar melhor. Estão perdendo tempo. Faça o bem acreditando que está agradando o Criador. Sua oferta, faça para agradar o Criador. Amém. Venha ao culto para agradar o Criador, não é o pastor. Aquele que sonda o nosso coração, conhece o nosso coração. É a Ele que devemos agradar. Verso 4: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Lá atrás foi ver, agora é entrar. O mundo não vai ver a igreja subir, e o mundo não vai entrar onde a igreja vai entrar. Oh, glória a Deus por isso. O mundo não entende o teu sorriso mesmo em momentos difíceis. O mundo não entende a tua paz mesmo em momentos tribulados. O mundo não entende isso, mas só quem tem Jesus entende e sabe que o Pai cuida, que o Pai guarda. Aleluia. Então o Senhor diz a Nicodemos: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito. Muitas vezes as pessoas acreditam, os religiosos acreditam, que só o batismo nas águas, ou o batismo quando criança na igreja católica, é suficiente para te dar garantia e livre acesso no céu. Infelizmente estão equivocados. O batismo é uma anunciação pública, é um momento que você faz para que todos saibam que a partir daquele dia os teus costumes antigos morreram e você partiu para um ponto novo, algo novo. Os lugares que você frequentava, você não vai frequentar mais, e você vai começar a participar de cultos e adoração ao Deus que te promete vida eterna. Amém. Então ele diz: Nicodemos, a circuncisão que está em você não é o suficiente. Você tem que nascer no Espírito, para que o Espírito de Deus entre dentro de você. Nicodemos, no templo, o Santo dos Santos, onde fica a arca, onde a presença de Deus está ali, aquela presença vai entrar dentro de você. E Nicodemos começou a abrir a sua mente, porque tudo aquilo que ele conhecia na teoria, Jesus lhe deu em prática, em esclarecimento. Eu tenho a minha fé, mas eu não gosto de frequentar culto, eu gosto de ficar em casa. Tudo bem, você faz o que você acha que está certo, mas se você quer obedecer a palavra de Deus, você está errado. Se você se propõe a servir um Deus com alegria, se você se propõe a obedecer às suas palavras, você está errado.
porque o prazer do Pai é ter os filhos reunidos. O objetivo de entrarmos aqui é comungar uns com os outros, é nos abraçarmos e é adorarmos ao Deus que dá vida a cada um de nós. É como se eu falasse assim: puxa vida, eu não sei, se eu não tivesse encontrado Jesus, eu poderia estar numa sarjeta agora, ou poderia estar morto, porque a vida que eu tinha era tão errada, que tudo me levava à morte, e hoje eu estou aqui. Aí você vai dizer: mas a mesma coisa aconteceu comigo, eu era viciado em drogas, eu era viciado em álcool, eu era de balada, e Deus me preservou, Deus me livrou da morte várias vezes, eu estou aqui. Verso 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, se você teme ao Senhor, você tem uma vida cristã, jovens, adolescentes, na escola, ninguém vai, as suas amiguinhas não vão aprovar a sua conduta, assim como você não deve aprovar a conduta delas. O sistema do mundo é diferente, é na contramão do sistema de Deus. Por quê? Porque o mundo faz de tudo para esmagar, para neutralizar a tua fé, em detalhes, em simples detalhes. Eu gosto de falar isso. O mundo ensina que o universo está expandindo, existem evoluções, e o Senhor diz que está consumado, não tem nada expandindo, já terminou a construção. Mas é muito mais bonito eu crer na evolução, na expansão, do que eu crer na palavra do Criador. Então o mundo ele está sempre na contramão daquilo que se prega aqui no altar: sexo, droga e rock and roll, liberdade, sexualidade e assim por diante. Verso 7: não te admires de ter te dito necessário vos é nascer de novo. Admires, ficar encantado com palavras bonitas. Necessário, de suma importância. Tem algumas coisas, você é pai, você é mãe, você dá uma certa liberdade para o teu filho. Seu filho tem livre arbítrio dentro de casa, é que nem você amarrar um cachorro e deixar uma corda num limite. Seu filho tem liberdade na tua casa, mas depende da liberdade que ele quer fazer. Você falou: peraí, aí não, você pode até aqui, daqui para frente não. Então o nosso pai é da mesma forma, nós somos livres, mas até um limite. Não, eu quero romper a corda. Filho pródigo, beleza, pode romper a corda, só que você vai parar lá nas bolotas dos porcos, é lá que você vai parar. Sem a cobertura do Criador você não suportaria, e ninguém suporta. Então Nicodemo, você percebe que o nível de conversa, de detalhes que Jesus tem com Nicodemos é tremendo. Por quê? Porque era um homem de conhecimento grande, mas ele descobriu que aquele conhecimento não era suficiente para herdar o reino dos céus. Verso 8: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem
para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora eu vou cutucar nos pontos legais com a gente. Eu fiz o projeto do ano de 2023, a minha agenda está aqui. No dia tal eu vou em tal lugar, dia tal eu vou em tal lugar, meu filho vai em tal lugar no dia tal, e esse é o meu projeto. Eu nem consultei a Deus, mas é o meu projeto. Funciona com Deus? Não. Não funciona. Será que a mãe do Norberto imaginou que ele ia ser pastor lá no Paraguai? Será? Será que você projetou em janeiro o que Deus ia fazer com você no decorrer do ano? Irmãos, os seus projetos, tudo bem, faça, mas não é, para Deus não é a prioridade é Deus em tua vida. Você só está vivo aqui hoje para que proclame a glória do Senhor. Amém. Só por isso. Glória a Deus. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Você vai na casa de um amigo e tem um jardim. Você fala, nossa, que flor linda, que rosa maravilhosa. Você começa a elogiar aquela rosa. Aí da hora de você ir embora, você fala, bom, vou levar a rosa embora. O botão abriu, você vai lá e arranca a rosa. Ninguém mais vai ver o raio da rosa, só você na tua casa. O jardim do camarada vai ficar feio. Deus nos tira da lama, do pecado, da imundície, deixa você uma rosa, para quê? Para Ele arrancar você e levar para a glória? Não, para que você floresça naquele jardim, para que você atraia as abelhas, para que você atraia as pessoas. Amém. A seara é grande, mas são poucos os ceifadores. Então, se você tem o projeto, o pensamento, olha o que eu vou falar, hein? Isso é sério. Se você tem o projeto, o pensamento de ficar velhinho, morar numa casinha de sapé no topo do morro, isolado de todo mundo, você não vai estar agradando a Deus, você não vai estar servindo a Deus. Deus quer usar você enquanto você respirar para falar da sua glória. Amém. Glória. Você toca, você vai tocar teclado, bateria, violão, enquanto você respirar. Tudo é para o louvor da sua glória. Amém. A samaritana voltou e falou: o profeta lá contou da minha vida, ele é o Messias. E a partir daquele momento ela passou a anunciar a glória. Então ser crente secreto não funciona. Não funciona. Tem algumas coisas aqui que eu nem posso falar, porque como a gente vai jogar na rede, então é melhor deixar quieto. Vamos lá. Vento impetuoso é o governo de Deus. É o governo. O vento significa o governo de Deus. Você entende? Entende que eu falo a língua do Senhor, mas o vizinho entende? Não. Gente, não entenda que esse crente, viu? Esse vai na igreja direto, eles gritam, cantam, Deus não é surdo. Querido, alegria é alegria. O raio do seu time faz um gol, você não grita que nem louco, e o jogador está escutando? O meu Deus escuta o meu grito, e daí? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Mas você vai usar uma camisa que é de Jesus grandona? Você não usa a camisa do seu time de futebol e ninguém fala nada. E qual que é o problema? Então você percebe que o mundo sempre tenta sufocar a nossa vida espiritual. Verso 9: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus simplesmente responde para ele e disse-lhe: tu és mestre em Israel
e não compreende, Nicodemos? Ali ele se colocou como menino. Você percebe que no diálogo ele só pergunta, ele não responde. Quando você está com alguém que conhece um pouquinho mais que você não consegue, você só fica ouvindo, você não retruca, porque só vem sabedoria dali. Quando você está no altar é assim, quando você está com Deus é assim. Por isso que a palavra de Deus fala que os murmuradores não funciona. Deus conhece o teu sofrimento, sabe. Busque primeiro o reino e as coisas vêm por acréscimo. Existia duas classes de fariseu que eu aprendi com o rabino. Uma classe era o fariseu que era estudado, ele era sabatinado, ele conhecia, ele era de raiz ali. E a outra classe comprava o título para ter status, que era o que Jesus chamou de raça de víboras. Eles tinham status, mas não cumpriam. E quando Jesus, ele percebe que ele fala para Nicodemos: tu és mestre. Por nenhum momento Jesus criticou, apedrejou, sacaneou o Nicodemos, mas respeitou o seu nível, atraiu ele até Jesus e ali deu as instruções finais para ele: você vai ser meu seguidor, cara. Eu vou te mostrar como é que funciona. Verso 10, Jesus respondeu: tu és mestre e não compreendes isso. Versos 11, na verdade te digo, que nos dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitamos o nosso testemunho. Então vamos lá, nós dizemos o que sabemos, o que está dentro, limitado. O Nicodemos era limitado, o que ele sabia de limitação, de conhecimento básico, ele falava, mas o que Jesus estava fazendo ele não entendia, porque Jesus era a revelação do que o Velho Testamento havia anunciado. E não aceitais o nosso testemunho. Então a cabeça de Nicodemos deu um nó. Falou: peraí, então agora eu estou começando a entender a Escritura. O Messias que havia de vir como guerreiro é um cordeiro. O Messias que ia vir com uma espada vem com amor, que era para julgar, vem para me perdoar. O Messias me aceita, eu sendo talvez uma pessoa cheia de pecado, porque ele conhecia muito, e aceita aquele que não sabe de nada, me coloca igual. Jesus igualou Nicodemos como homem, como qualquer um dos que estavam presentes, respeitando o seu conhecimento, embora com evidências de verdade, milagres realizados como prova dessa doutrina que veio do céu, vocês me rejeitam. Eu sei, sabe? Então Nicodemos, eu acredito, eu fiquei imaginando a situação dele, ele representando os fariseus. De repente, é a mesma coisa no Brasil. Vamos lá, você vai num aeroporto internacional em outro país, quando chega, isso minha prima me disse, quando chega um brasileiro, o segurança vai atrás do cara, porque lá ele pode roubar a toalha. A minha prima chegou na Europa essa semana e a mala dela extraviou, e tinha uma mala igual. A hora que passou na negócio das malas lá, a mala da mesma cor, até uma fitinha na cor lá. Aí minha prima foi ver, não era a mala dela. Aí eu perguntei para ela assim: a mala era de brasileiro? Eu falei: era, tinha uma fita do Bonfim. Então o risco de você pegar sua mala de volta vai ser pequenininho. Então Nicodemos,
Quando o Senhor começa a falar sobre a graça, ele do lado de cá dos fariseus falou: meu Deus, eu tenho que mudar para esse lado de cá, eu tenho que sair da religiosidade e começar a seguir aquele que tem a vida eterna, aquele que dá vida. Um dia eu perguntei para uma senhora assim, ela estava tendo na televisão uma história do Papa, o Papa acho que estava vindo não sei aonde, aí eu perguntei para ela assim, e ela devota do Papa, que ela nem piscava na TV, uma cliente. Eu falei: posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela falou: claro. Se Jesus nascesse hoje, ele ia morar no Vaticano? Ela falou: não. Então por que você está preocupado com isso? Ele não ia morar no Vaticano, ele não ia morar em palacete, ele escolheu morar aqui dentro. Verdade, cara. Você quer deixar um lugar confortável para Jesus? Muda a sua vida. É um palácio, um coração transformado, é um palácio. E por isso que a palavra de Deus fala que Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Verso 12, vamos lá, estamos terminando já, irmãos. Se tratando de coisas terrestres e não crentes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, se eu falar para você de amar o teu próximo, de perdoar o teu irmão, está difícil você entender. Imagina se eu te falar o que eu tenho preparado para você lá na glória. Oh, Pai. É difícil, Rafa, difícil perdoar o próximo, ver um irmão que está comendo na lata de lixo. Não importa, a Bíblia não fala que você tem que socorrer o próximo, não fala se o próximo tem que ser crente, não precisa disso. Mas quando você socorre alguém, que você dá a mão para alguém, você começou a se aproximar mais do que Deus tem preparado para nós. Sim, Pai, é verdade. Então, Nicodemos, como é que você vai entender de coisas terrenas, que está difícil, e a hora que eu te falar da celestial, você vai ficar louco. Verso 13, aqui é uma polêmica maravilhosa, né? Esse aqui eu já preguei esse um monte de vezes na minha vida. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Onde Jesus estava? Conversando com Nicodemos. Onde que ele falou que ele estava? No céu. Por que ele está no céu e está na terra? Porque ele é um. Ele é um. Quando morre ele já vai para a glória. Lê o texto. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho da Maria, o Jesus de Nazaré, o Galileu, que está no céu. Então o Galileu estava com Nicodemos, estava no céu, reinando no céu, porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só Espírito. Aleluia. Verso 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem. Algumas traduções está o Filho de Deus, mas eu gosto dessa original, Filho do Homem. Por quê? Porque lá na cruz, quando ele se sentiu abandonado, quem que estava morrendo? Era o Cordeiro, o filho da Maria. Era o filho da Maria. Ele suportou. Se você falar o Filho de Deus, ele era todo poderoso, não sentiu dor nenhuma. Ele é Deus, como é que sentiu dor? Não, foi o filho da Maria. Sentiu todas as piores dores do mundo, por amor de mim e por amor de cada um de nós.
É por isso que a Jesus toda honra, a Jesus toda glória, a Jesus todo louvor. Glória a Deus. Todo louvor. Tem pessoas que pedem ajuda para santos, para São João, para São Pedro. Você quer ser um santo? Adore a Jesus. Quer ser igual a Pedro? Adore a Jesus. Porque se você adorar Pedro, você não vai ser igual a Jesus. Adore a Jesus. Só Jesus. Amém. Levantou a serpente, Jesus anuncia o cumprimento da profecia necessário, decreto do Criador imutável, levantado. Jesus será levantado no madeiro, o Filho do Homem, Deus em carne, para que todo aquele que nele, verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui outra palavra legal. Ter não é terá. Eu gosto dos verbos da palavra de Deus. Comece a observar. Quando você for estudar a palavra, grifa aquilo que te chama atenção, procura os verbos, para que todo aquele, igualou, Nicodemos, todo, não é para o sacerdote, não é para, é todo aquele que nele crê, que acreditar, que botar a tua confiança nele, não pereça, mas tenha. Ter é presente, é hoje, é agora. Você tem vida eterna hoje, não é vai ter depois. Tem Jesus hoje. Mas como que é ter vida eterna? Vida eterna é ter Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus tem vida eterna. Verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundos são povos, mundos são povos. Deus amou os povos, Deus amou as pessoas, Deus amou o homem de tal maneira que se fez homem igual aos homens. Por que igual aos homens? Não foi um super-homem, porque ele mandou os seus profetas e não resultou em nada. Os homens continuaram pecando, e o preço a ser pago era morte, era sofrimento. Então ele se fez homem uma única vez. Deus mandou o seu Filho ao mundo, única vez. Deus se fez homem para que acontecesse isso. Aleluia. E terminando o verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Outro verbo. Deus enviou, passado. A próxima vinda do Senhor vai ser como juiz. Não confunda. O tempo que eu tenho para me converter, enquanto eu estou vivo, depois de morto, já era. Ah, mas quando o Senhor voltar? O Senhor pode voltar para mim agora. Eu caí duro aqui e voltou para mim. Volta para você daqui a pouco. Amanhã será quando? Então esse Jesus voltar é quando você morre. Quando você morre, ele voltou para você. Aí acabou. Depois disso é juízo. Às vezes, mas Jesus é bonzinho, vai voltar e vai converter todo mundo. Uns falam que ele pregou no inferno, né? Foi lá no inferno e pregou, os caras que estavam no inferno, converteu tudo. Você está no inferno, qualquer coisa que parecer, você cata. Então isso é conversa. Entendeu? É conversa. Verso 19: e a condenação é esta. Agora, para a gente fechar com chave de ouro aí. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que a luz veio e não a luz está? Escrito aqui. Eu digo porque a luz está no mundo. Está como? Como Jesus em pessoa? Não, como os seus filhos. Lembra de Rico e Lázaro? Deixa eu descer lá e falar para minha família não cometer os mesmos erros que eu, porque senão eles vão parar onde eu estou. O que foi falado para ele?
Eu tenho os meus profetas lá, eu tenho pastores, eu tenho igrejas abertas, eu tenho os meus lá para anunciar. Não se preocupa. Então, quando você morre, o seu tempo zera. Aí é o nosso acerto com Deus. Aquele que morreu em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Aquele que não morreu, que Deus tenha misericórdia. Amém? Curva a tua cabeça, por favor. Oh Jesus, como é gostoso a tua palavra, como é gostoso ouvir a tua palavra, Senhor. Às vezes eu estou pregando, Pai, eu fico imaginando o sermão do monte. Eu queria estar sentado ali ouvindo da tua boca, Jesus. Mas a tua palavra diz que é vida, e o Senhor está na tua palavra, o Senhor está aqui hoje na tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Que o Senhor continue revelando a tua palavra ao nosso coração, nos alimentando, trazendo um maná do céu, um maná fresco do céu para cada um de nós. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Dê ousadia, autoridade, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa mover a tua graça, usando a boca de cada um de nós, para levar a tua bondade, a tua boa palavra, a tua boa nova, Senhor. Os mistérios do Senhor, aqueles que o Senhor tem revelado aqui no altar para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.